Crescimento sustentável, quando a empresa evolui sem se sabotar. Aqui é o Nando Riqueza. E se tem algo que confunde até investidor experiente, é a palavra crescimento. Muita gente acredita que empresa boa é aquela que cresce rápido, expande, aparece nas manchetes e anuncia planos ambiciosos. Só que crescimento mal feito não constrói patrimônio, ele destrói. Essa lição ficou clara na história do Sérgio. Ele tem 48 anos, trabalha como gerente regional e sempre buscou ações em expansão. Gostava de empresas que anunciavam novas fábricas, aquisições e projetos ousados. Durante um tempo, tudo parecia funcionar. O faturamento subia, o discurso era empolgante. Mas os dividendos nunca acompanhavam e, em alguns casos, simplesmente desapareciam. Quando Sérgio começou a usar inteligência artificial para olhar além do discurso, a realidade apareceu nua e crua. Crescimento sustentável é quando a empresa consegue aumentar receita e lucro sem comprometer sua estrutura financeira. Em termos simples, é como uma família que melhora de vida sem aumentar dívidas descontroladamente. O padrão saudável é crescer mantendo margens, caixa e endividamento sob controle. A IA ajudou o Sérgio a organizar anos de dados e mostrou algo importante. Algumas empresas cresciam rápido, mas à custa de margens cada vez menores e aumento constante da dívida. Outras cresciam mais devagar, porém mantinham eficiência e geração de caixa. No longo prazo, eram essas que entregavam mais valor ao acionista. Outro ponto que chamou a atenção foi a previsibilidade. Empresas com crescimento sustentável não dependem de um único projeto ou de um cenário perfeito. Elas avançam passo a passo, ajustando rota quando necessário. A IA identificou padrões onde, mesmo em anos difíceis, o crescimento não virava prejuízo. Sérgio percebeu que crescimento saudável quase sempre anda junto com disciplina. Empresas que sabem dizer não para projetos ruins costumam proteger melhor o acionista. Já empresas que dizem sim para tudo acabam diluindo resultados e sacrificando dividendos. Quando você busca ações boas pagadoras de dividendos, crescimento não pode ser inimigo do caixa. Ele precisa ser financiado pelo próprio negócio, não por promessas futuras. A inteligência artificial não cria essa visão, mas deixa impossível ignorá-la. A partir desse entendimento, Sérgio mudou completamente o critério. Ele parou de se encantar com velocidade e passou a valorizar equilíbrio. E equilíbrio, no mercado, quase sempre vence a pressa. Prompts práticos. 1. IA. Analise o crescimento de receita e lucro da empresa X nos últimos 10 anos e explique se esse crescimento foi sustentável ou baseado em aumento de dívida. 2. IA. Compare empresas do mesmo setor e identifique quais cresceram mantendo margens, geração de caixa e equilíbrio financeiro. Reinvestimento inteligente. Quando a empresa sabe o que fazer com o próprio dinheiro. Depois que o investidor entende lucro, caixa e crescimento sustentável, surge uma pergunta silenciosa que quase ninguém faz. O que a empresa faz com o dinheiro que sobra? Porque ganhar dinheiro é importante, mas saber usar esse dinheiro é o que separa empresas medianas de empresas realmente extraordinárias. Essa virada de chave aconteceu com a Daniela. Ela tem 43 anos, trabalha na área de recursos humanos e sempre gostou de empresas que pagavam bons dividendos. Para ela, receber dinheiro regularmente era sinal de sucesso. Mas com o tempo, percebeu que algumas empresas que pagavam muito hoje começavam a definhar amanhã. Outras que pagavam menos pareciam se fortalecer ano após ano. Quando Daniela começou a usar inteligência artificial para organizar os dados, a diferença ficou clara. Reinvestimento é o dinheiro que a empresa decide usar para crescer, melhorar processos, lançar produtos ou fortalecer a operação. Em termos simples, é como uma família que recebe um aumento de renda e precisa decidir se vai gastar tudo agora ou investir para melhorar o futuro. Empresas fazem exatamente a mesma escolha, só que em escala muito maior. A IA mostrou que algumas empresas reinvestiam sem critério. Compravam negócios caros, entravam em projetos pouco rentáveis ou expandiam apenas para mostrar crescimento. No curto prazo, isso parecia positivo. No longo prazo, corroía margens, aumentava riscos e enfraquecia dividendos. Já outras empresas reinvestiam de forma seletiva.
Não cresciam em qualquer oportunidade. Avaliavam retorno, risco e impacto no caixa. A inteligência artificial deixou claro que essas empresas conseguiam manter eficiência mesmo enquanto cresciam. Elas não sacrificavam o amanhã para parecerem boas hoje. Daniela percebeu algo importante. Empresa boa não precisa escolher entre reinvestir e pagar dividendos. Ela consegue fazer os dois quando sabe alocar capital. Empresas que reinvestem bem fortalecem o negócio e, com o tempo, criam espaço para dividendos mais estáveis e crescentes. Outro padrão que a IA destacou foi a relação entre reinvestimento e retorno. Sempre que a empresa investia muito e o retorno não aparecia nos anos seguintes, algo estava errado. Esse tipo de análise manual levaria horas, talvez dias. Com IA, virou algo claro e visual. A partir daí, Daniela mudou o olhar. Passou a preferir empresas que cresciam com calma, mas sabiam exatamente onde colocar cada real. Empresas que respeitam o próprio dinheiro costumam respeitar também o dinheiro do acionista. Esse entendimento traz maturidade ao investidor. Você deixa de buscar apenas o dividendo alto de hoje e passa a buscar a empresa que continuará existindo, crescendo e pagando dividendos daqui a muitos anos. Prompts práticos. 1. IA. Analise como a empresa X utilizou seus lucros ao longo dos últimos anos e explique se o reinvestimento gerou retorno consistente. 2. IA. Compare empresas do mesmo setor e identifique quais apresentam melhor histórico de alocação de capital no longo prazo. Dividendos que crescem. O silêncio silencioso de empresas bem geridas. Existe uma diferença enorme entre empresa que paga dividendos e empresa que consegue aumentar os dividendos ao longo do tempo. Muita gente se encanta com números altos em um único ano e ignora o que realmente importa: continuidade. Dividendos bons não são fogos de artifício, são construção. Essa percepção só ficou clara para o André. Ele tem 45 anos, trabalha como analista de operações e sempre gostou de previsibilidade. Quando começou a investir em ações, buscava empresas com dividend yield alto, aquele indicador que mostra quanto a empresa paga em relação ao preço da ação. Durante um tempo, parecia funcionar. O dinheiro entrava, mas nunca da mesma forma. Um ano era bom, no outro sumia. Quando André passou a usar inteligência artificial para olhar além do número isolado, a história mudou. Dividendos sustentáveis vêm de 3 fontes ao mesmo tempo: lucro consistente, geração de caixa e disciplina na gestão. A IA organizou esses dados ao longo de vários anos e mostrou um padrão claro. Empresas que aumentavam dividendos aos poucos, mesmo em cenários difíceis, tinham algo em comum: planejamento. Elas não distribuíam tudo o que ganhavam, guardavam parte, reinvestiam com critério e só então recompensavam o acionista. Em termos simples, é como uma família que recebe um aumento de renda. Se ela gasta tudo imediatamente, qualquer imprevisto vira problema. Se ela ajusta o padrão de vida aos poucos, cria segurança. Empresas funcionam exatamente assim. A inteligência artificial ajudou o André a enxergar que dividendos crescentes indicam maturidade do negócio. Não é empolgação momentânea, é confiança no próprio fluxo de caixa. Quando a empresa aumenta dividendos, mesmo sem crescimento explosivo, ela está dizendo silenciosamente: meu negócio é previsível. Outro ponto importante foi perceber que empresas que mantêm dividendos estáveis ou crescentes tendem a ser mais cautelosas com dívidas e projetos arriscados. Elas sabem que qualquer erro impacta diretamente a capacidade de remunerar o acionista. Essa disciplina aparece nos números, mas só fica clara quando alguém organiza a história completa. E é aí que a IA entra. André parou de perseguir dividendos altos demais e começou a buscar dividendos confiáveis. A mudança foi sutil, mas poderosa. A carteira ficou menos volátil, os aportes ficaram mais tranquilos e a ansiedade diminuiu. Ele passou a investir com visão de longo prazo, não com expectativa imediata. Dividendos que crescem contam uma história silenciosa de gestão responsável. Não chamam tanta atenção quanto promessas ousadas, mas constroem patrimônio de forma sólida. E quando você aprende a identificar esse padrão com a ajuda da inteligência artificial, passa a investir com muito mais clareza. Prompts práticos. IA. Analise o histórico de dividendos da empresa X nos últimos 10 anos e explique se existe crescimento sustentável ou apenas pagamentos pontuais. IA.
Compare empresas do mesmo setor e identifique quais apresentam histórico mais consistente de dividendos crescentes. O mapa completo, quando investir deixa de ser tentativa e vira método. Aqui é o Nando Riqueza, e se você chegou até aqui comigo, é porque já percebeu uma verdade que pouca gente aceita no começo. Investir bem não é sobre sorte, dica quente ou feeling. É sobre método. É sobre enxergar o conjunto, não o detalhe isolado. Eu quero te contar a história do Cláudio. Ele tem 52 anos, empresário. Já passou por ciclos bons e ruins da economia. Sempre investiu um pouco em ações, mas nunca com convicção. Comprava, vendia, mudava de estratégia. Às vezes acertava, muitas vezes se frustrava. O sentimento era sempre o mesmo. Parece que estou sempre chegando atrasado. Quando Cláudio começou a usar inteligência artificial de forma estruturada, algo mudou de verdade. Ele parou de pedir para a IA qual ação comprar e passou a pedir algo muito mais poderoso. Organize a história completa das empresas. Lucro, caixa, crescimento, reinvestimento, dividendos, consistência. Tudo conectado. Foi aí que ele percebeu que empresas boas deixam rastros. Elas não aparecem boas de um dia para o outro. Elas constroem resultados. Elas erram menos, ajustam mais rápido e sobrevivem quando o cenário aperta. A IA não criou essa realidade. Ela apenas deixou impossível ignorá-la. Cláudio entendeu que investir deixa de ser estressante quando você sabe exatamente o que está procurando. Você não precisa acertar o topo nem fugir do fundo. Precisa identificar empresas que fazem o básico bem feito por muitos anos seguidos. E isso é especialmente importante para quem busca dividendos. Dividendos não são presentes, são consequência. Consequência de lucro real, caixa forte, crescimento equilibrado e gestão disciplinada. Quando um desses pilares falha, o dividendo sofre. Quando todos funcionam juntos, o dividendo aparece com naturalidade. O grande erro da maioria é analisar tudo de forma solta. Um indicador aqui, outro ali. Uma notícia hoje, um relatório amanhã. A inteligência artificial entra como um organizador de realidade. Ela não decide por você, mas te impede de se enganar com facilidade. Neste vídeo, você aprendeu a enxergar empresas como sistemas vivos, não como apostas isoladas. Aprendeu a identificar se o dinheiro é real, se o crescimento é saudável, se o reinvestimento faz sentido e se os dividendos contam uma história confiável. Esse é o tipo de conhecimento que muda a forma como você se posiciona no mercado. E agora eu quero te preparar para o próximo passo. No próximo vídeo, a gente vai entrar no território onde muitos investidores erram feio: preço, timing e expectativas do mercado. Porque empresa boa também pode ser investimento ruim se for comprada no momento errado. Vamos falar de valuation de forma simples, prática e, claro, com apoio da inteligência artificial para evitar armadilhas comuns. Se você quer aprender a unir qualidade da empresa com decisão inteligente de entrada, o próximo vídeo é essencial. É onde método encontra oportunidade. IA. Organize todos os principais indicadores financeiros da empresa X e crie um resumo claro sobre a qualidade do negócio para investimento em dividendos no longo prazo. Avalie se a empresa X apresenta histórico financeiro suficiente para justificar uma estratégia de compra e manutenção focada em dividendos. Se você chegou até esse ponto, é porque não assiste só por assistir. Você quer mudar de vida de verdade. Então bora fortalecer essa comunidade. Se inscreve, dá o like e comenta sua opinião sincera sobre como podemos melhorar. É assim que o canal cresce e entrega cada vez mais valor para você. E lembra, a transcrição está recheada de materiais digitais e insights que não couberam aqui no vídeo. Esse é o próximo passo da sua jornada. Quem aproveita, transforma aprendizado em resultado. Antes de encerrar, deixe eu reforçar uma coisa importante. Esse vídeo não é dica de investimento. É conteúdo educativo, feito para abrir sua mente e mostrar como a inteligência artificial pode ser usada para clarear suas decisões. Agora, se você gostou, se inscreve no canal, deixa o like e compartilha esse vídeo com quem precisa entender mais sobre investimentos de forma simples e prática.
Bora junto nessa jornada de aprendizado.